Bom dia, gurias. Vamos dar início a mais uma mentoria para orientação de estudos. A mentoria de hoje é para a gente encerrar a revisão do HTML, vamos dizer assim. Né? Na mentoria que vem, a gente já vai começar a falar de tópicos sobre o CSS. A gente deu uma revisitada rápida, né, no HTML, aqui em algumas coisas que a gente não tinha comentado na trilha 1. E hoje seria só mais esse assunto sobre o HTML. Para nós, né? Porque se a gente olhar lá no W3C, por exemplo, tem muitas coisas, né, para aprender sobre o HTML. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada lá, mas no tutorial do HTML tem muitas tags, muitas coisas que a gente precisa estudar como desenvolvedor front-end, né? Se a gente for trabalhar diretamente na área de desenvolvimento com front-end, para estudar sobre o HTML. A gente fez uma revisão aqui, né? Uma revisão. É que também não tem como a gente falar tudo, né? Então, por isso também a ideia de vocês estudarem por conta, porque são muitas coisas, né, que não vêm, que a gente não comenta aqui, mas que existem, né? Muitas outras tags, muitas outras formas de fazer. Então, como profissional da área, a gente tem que se envolver num estudo profundo aí, né? Ler toda a documentação. Eu não sei se vocês chegaram a olhar o Mozilla. Eu coloquei nos links do Saiba Mais lá. O Teams me mandou uma mensagem aqui agora, me desconcentrou. Então, lá na documentação tem muita informação também, né? Tem o W3C, que acho que eu gosto mais também, acho que o pessoal também prefere, ali parece mais amigável, né? Para a gente estudar. Mas na documentação oficial também tem muita informação, né, sobre o assunto. E, enfim, né, a gente tem, além do que foi visto aqui, né, muitas coisas a mais para estudar, né? Então, continuando, a gente vai falar hoje, por fim, né, sobre formulário, tabelas e iframe. A gente não falou sobre tabelas na trilha 1, né? Não chegamos a falar sobre tabelas. A gente falou sobre formulário, mas não chegamos a falar dos métodos que o formulário usa e de todos os outros componentes que a gente consegue colocar dentro de um formulário, né? Lá na trilha 1 foi feito um formulário simples. Então, aqui a gente vai, no material, né, vocês vão ver que tem muitas outras coisas que a gente usa no formulário, inclusive depois, quando a gente for validar o formulário, for mandar dados para um banco de dados, por exemplo, né? A gente precisa colocar outras coisas no formulário. E sobre o iframe, só mostrar, né, que a gente não necessariamente só incorpora código do mapa, por exemplo, como vocês fizeram na trilha 1 e com vídeos do YouTube. A gente pode também colocar a tag iframe e colocar links para outros sites. Apesar disso não ser uma prática recomendável, tá? Vou comentar depois. E como, né, podemos colocar esses recursos em nossos sites. Então, aqui eu tenho um exemplo de um formulário um pouquinho mais completo, né? Para vocês verem que a gente pode incrementar bastante o formulário, deixar ele mais completo. Como, por exemplo, esses espaços separados aqui, né? Notem que aqui eu tenho nome, e-mail e fone, depois eu tenho outro título, outra área de captura de dados, né? Separadas. Tem um checkbox aqui, aliás, os rádios que a gente chama, né? Que são botões de seleção que eu posso escolher, e muitas outras coisas que a gente vai comentar algumas aqui. Tem os seletores, tem vários outros recursos, né, para colocar num formulário. Então, os formulários são usados para coletar informações dos usuários em uma página web, né? Essa é a principal funcionalidade de um formulário. As principais informações são enviadas para um servidor da web, usando um método HTTP especificado na tag form. Esses métodos HTTP a gente fala mais lá na trilha 4, quando vocês desenvolvem um site completo, né? E aí vocês podem mandar dados para algum servidor ou pegar dados de algum lugar, né? E aí a gente dá uma estudada nesse protocolo HTTP aqui e nos métodos.
E por que é o método, toda a história, né? Que aqui a gente não vai entrar nesse mérito, mas o que é o protocolo, como ele funciona, por que existem esses métodos, quais as diferenças desses métodos, vocês vão ver depois no decorrer do curso lá na trilha 4, né? Que a gente fala mais de back-end. A validação de formulários é feita usando JavaScript. Então, os dados que são inseridos no formulário, quando a gente fala em validação de dados, é verificar se realmente o usuário digitou um dado que é válido, né? Que é o que a gente quer que seja colocado ali. Por exemplo, um exemplo de validação, um CPF, né? Para ver se o CPF tem... Quantos números tem no CPF? 11, né? Para ver se tem 11 números, por exemplo, se todos os números são do tipo inteiro. Nesse sentido, né? A gente valida os dados, a gente faz validações, a gente faz essas validações com JavaScript. A tag form pode ser estilizada usando CSS para melhorar a aparência e usabilidade do formulário para os usuários. Então, a gente pode, né, estilizar o formulário da forma que quiser e achar necessário. Tá? Alguns atributos importantes que o formulário usa. Ele usa o action, que especifica o URL do script do lado do servidor que processa os formulários. Isso aqui daí falando de uma forma um pouco mais avançada, né? Lá no material tem uma explicação mais completa, né? Aqui eu só estou colocando, peguei alguns só para comentar. Os métodos. O método especifica, um método, na verdade, né, que está escrito lá, que especifica o método HTTP a ser usado para enviar as informações do formulário. A gente tem também o atributo EncType, que especifica como os dados do formulário devem ser codificados antes de serem enviados. E o required, que é usado para especificar que um campo é obrigatório e o usuário deve preenchê-lo antes de enviar o formulário. O que é um atributo, né? Só relembrando, um atributo é alguma coisa que eu coloco junto com a tag para complementar essa tag, né? Então, eu tenho vários atributos que eu posso colocar no form. Por exemplo, o action, né? Que é o arquivo de página de destino. Isso aqui, se eu já tivesse um banco de dados, né? E o método post, para enviar esses dados. Depois aqui, deixa eu ver, aqui eu tenho o input com required, ó, que foi um dos que eu comentei antes lá. O required, ele torna o campo obrigatório, então não teria como a pessoa pular, ela teria que preencher obrigatoriamente. Lembram quando a gente está preenchendo o formulário, aparece aquele asterisco vermelho, dizendo que eu não preenchi, que a gente não preencheu aquele campo? É porque aquele campo provavelmente tem um required para te obrigar a preencher. Aí, que mais aqui? E acho que só esses que eu coloquei nesse exemplo, mas assim, dependendo do contexto, né, do assunto que tu está fazendo, conforme o conhecimento vai avançando, vocês vão ver que a gente pode colocar outras coisas, né, no formulário. Vamos dizer assim que o formulário vai ficando mais sério, né? Quando a gente tem um banco de dados, por exemplo, agora a gente cria o formulário e envia e os dados somem, né? Aqueles dados não vão para lugar nenhum. Mas depois, né, eu vou dar um destino para esses dados, né, um banco de dados, por exemplo, vou manipular esses dados depois que esses dados forem inseridos, enfim. Falando sobre o exemplo, né, desse formulário aqui, do exemplo aqui, então esse formulário possui 3 campos, nome, e-mail e mensagem. Cada campo é definido com um elemento input ou textiário. O atributo ID é usado para associar uma etiqueta ao campo correspondente e o atributo name é usado para identificar o campo no lado do servidor. Vocês lembram, né, da ideia do ID, né? Identificador único para cada tag, que eu consigo, onde eu consigo lá pelo JavaScript, vocês vão ver depois quando a gente começar a ver o JavaScript, pegar essa informação, né? Então, eu vou pegar o getElementById, eu também vou pegar o class, né? Mas o ID, principalmente, para especificar elementos de forma única. E esse nome aqui, o name, também a gente usa lá no JavaScript para pegar informações, tá? Tanto o ID quanto o nome.
pegar e também mostrar coisas na tela. Vocês vão ver que a gente pode fazer outras coisas, né, com JavaScript, quando a gente chegar lá. O atributo required é usado para especificar que um campo é obrigatório e o usuário deve preenchê-lo antes de enviar o formulário, né, que eu comentei para vocês que o required ele força o preenchimento, né, tu não consegue avançar no formulário sem preencher este campo. O atributo action é usado para especificar o URL da página que receberá os dados do formulário após o envio. Então, por exemplo, esse aqui é um arquivo, né? É um endereço. Poderia ser outro endereço aqui, poderia ser um servidor. O action, então, especifica para onde eu estou mandando os dados do formulário. Notem que agora a gente não faz isso, né? Porque a gente não tem banco de dados. O atributo método especifica o método HTTP a ser usado para enviar os dados. No exemplo assim, o método POST é usado. Então, esse formulário vai ser enviado a partir do método POST. Lá no material a gente fala mais sobre o que é o POST, né? É uma forma de envio de dados. A gente tem o GET e o POST. O GET, ele deixa as informações mais visíveis no navegador quando a gente está enviando os dados. E o POST não, o POST deixa mais oculto. Mas aí também é uma outra história mais longa, né, que a gente vê depois. O botão de envio é definido como elemento input do tipo submit. Quando o usuário clica, né, então eu também tenho os tipos, né, quando eu especifico o formulário, é importante eu especificar o tipo de dado que esse campo vai receber. Por exemplo, o nome é texto, o e-mail é do tipo e-mail, né, também. O botão do tipo submit e assim por diante, né. Eu tenho vários tipos diferentes para deixar bem organizado e definido o formulário, né? Antes a gente não fazia, antes eu digo no trilha 1, né? Não foi feito isso. Então, só para comentar de forma rápida sobre os métodos, né? O GET ele envia os dados do formulário como parte da URL da página de destino. Os dados são visíveis na barra de endereço do navegador e podem ser facilmente acessados e modificados. Então, usar o método GET para enviar dados de formulário não é legal, porque se alguém imagina, tu tá uma senha, tu tá enviando uma senha, por exemplo, essa senha vai ficar visível. E se tem alguém querendo te atacar ali, vai conseguir ver esses dados. Então, o método GET não é legal para envio de dados. O GET é legal quando a gente quer pegar dados de algum lugar e mostrar, né? E o POST, esse sim é o mais usado, né? Porque ele envia os dados do formulário no corpo da solicitação HTTP, tornando-os visíveis para os usuários e mais seguros. Invisíveis para os usuários mais seguros. Os dados não são visíveis na barra de endereço do navegador e não podem ser facilmente acessados ou modificados. O que seria uma solicitação, né? Quando a gente coloca, por exemplo, uma URL no navegador e dá Enter, a gente está fazendo uma solicitação para um servidor de alguma informação. Nessa solicitação, no corpo dessa solicitação, vai o que tu está pedindo, né? Então, por isso que fala aqui no corpo da solicitação HTTP, né? Então, quando a gente envia, a gente também gera porque quando na internet é solicitação e resposta, né? Solicita e resposta. Então, quando a gente envia pelo post, o conteúdo dessa solicitação fica oculto, né? E no GET, não. Aí que tem mais alguns elementos do form, né? Existem vários tipos de elementos que podem ser usados em um formulário HTML. Alguns elementos mais comuns incluem. Lá no material eu coloquei outros, né? E aí também tem o W3C e também tem a documentação oficial lá, que é o Mozilla. Mas aí eu peguei os mais famosinhos aqui, né? O input, que é o elemento mais usado em formulários HTML e permite que o usuário insira dados de diferentes tipos, como texto, número, data, hora, senha, caixa de seleção, botões de opção e botões de envio. Então, tem vários tipos de inputs, né? Text area, que permite ao usuário inserir uma quantidade maior de texto em uma área de texto expansível. Text area é aquele que tu consegue esticar o cantinho, né? Para enxergar todas as informações. Depois eu tenho o select, que permite ao usuário selecionar uma ou várias opções de uma lista suspensa. Como se fosse um menuzinho drop-down. Ele te dá opções para
para selecionar. Lá no material eu coloquei vários exemplos, se vocês quiserem replicar aqueles códigos para ver como funciona, né? Tem o Options, que é usado com o elemento Select e define uma opção que o usuário pode selecionar. O Label, que é usado para associar uma etiqueta a um elemento de formulário para descrever o que aquele elemento faz, ou que tipo de informação deve ser inserida nele, né? Como se fosse um título. O Field Set e o Legend são usados para agrupar elementos de formulário relacionados e adicionar uma legenda a eles. O Field Set, esse aqui do que eu mostrei, o verde, para separar essas áreas aqui, ó, né? Eu posso colocar um fundo no form, né? Coloquei esse verde aqui, e aí com o Field Set eu consigo separar, né, por áreas os dados do formulário. Onde está? Aqui. O button é usado para criar um botão personalizado que pode ser usado para enviar o formulário ou executar uma ação específica. E o form, né, que é a tecla geral do formulário. Então, a gente tem outros recursos, né, que a gente usa no formulário, porque quando a gente for usar o JavaScript, a gente vai fazer a interação do JavaScript através das tags, né, do HTML. Então, para as validações, eu preciso que o formulário tenha as tags corretas, né? Para conseguir fazer uma validação correta. Por exemplo, o input text recebendo o número, né? Então, vai ficar mais fácil validar se eu testar que aquilo que o usuário digitou foi um texto, porque eu pedi um texto ali, não um número. Alguém levantou a mão? Pode falar? Pode falar? Quem é? Deixa eu espiar aqui. Eu não consigo ver o nome de quem levantou a mãozinha. Agora sim, a Fernanda. Quer falar, Fernanda? Pode falar, Fernanda. Pode falar, Fernanda. Tá. Não consegue falar? Será? Bom, vou continuar no final, daí a gente fala. De repente engano às vezes, né? Ou não. Não? Sim? Então. Vamos lá, então. Depois, se tu quiser, tu fala, Fernanda. Porque às vezes a gente clica na mãozinha ali sem querer, né? Então, sobre isso, sobre o formulário, né? Então, é importante a gente colocar as tags corretas, né? Colocar o formulário bem completo, porque depois, com o JavaScript, a gente precisa ter as tags corretas, né? Para fazer as validações de forma correta também. O áudio não está funcionando. Deixa eu espiar aqui a configuração da reunião. Mas, a princípio, todos podem falar. Permitir microfone para os participantes e as câmeras também, tá? Tudo certo aqui. Pode ser que seja o áudio dela. Pode ser teu áudio que não tá. Porque o Teams, ele é bem chatinho, assim. Quer perguntar pelo chat aqui? Depois eu te respondo. Deve ser o teu áudio que tá. Tu tirou o mudo para falar? Sei que existem coisas no Teams, às vezes, que a gente não consegue explicar. Porque é bem problemático, né? Então, beleza. Isso aqui foi. Então, isso aqui a gente falou sobre formulários, né? Agora a gente vai falar sobre tabelas, que a gente não comentou lá na trilha 1. Eu não quis comentar lá na trilha 1 por quê? Porque, de repente, daria vontade de criar um site inteiro dentro de uma tabela. Isso a gente não pode fazer. Antigamente, né, quando começou o HTML, os sites, sim, eram criados dentro de tabelas. Tá bem, Fernanda, depois quando a gente conversar, tu tenta de novo. Os sites antigos, os primeiros lá, eram feitos todos dentro de uma tabela. Rafa, mas não é mais fácil criar a estrutura da tabela e colocar as tags dentro? Aparentemente é mais fácil, mas não no sentido de responsividade, né? Como as coisas foram mudando, os tamanhos de telas também foram mudando, né? A gente precisou surgir aí a responsividade, né, para adaptar os sites a diferentes tamanhos de tela.
a tabela não serve mais para criar o site, para criar um site inteiro. Em que momento eu uso uma tabela? Quando eu preciso representar dados, né? Agrupar dados para mostrar em uma forma organizada. Consigo fazer isso de outras formas também, consigo, depois, né, com os displays que a gente tem, flex, grid e tal. Mas a tag table também existe e a gente pode usá-la, né? Não tem problema nenhum. A gente só não pode pensar em criar um site inteiro dentro de uma tabela, né? Por questões de responsividade, e também a gente não conseguiria colocar as imagens e recursos e transições que a gente tem hoje em dia tudo dentro de uma tabela, né? Seria inviável a manutenção de um site todo dentro de uma tabela. Mas, por exemplo, aqui eu quero mostrar uma listinha de nome, sobrenome e idade, né? De forma coloridinha, assim. Poderia fazer de outro jeito, mas a tabela também me dá esse recurso, né? Fica, às vezes, até mais fácil de organizar os dados, se tu não entendeu bem o grid ali, como funciona, se tu está apanhando, né, do grid, do flex, nada te impede de usar uma tabelinha. Mas aí lembrando, né, tabela para coisas pequenas, não para coisas, não para todo o site. As tabelas em HTML são usadas para exibir informações tabulares em uma página web. Então, a estrutura geral de uma tabela, né, a gente tem a tag table, a gente tem as TRs, que seriam as linhas, e as TDs, que são as colunas. Aliás, as TDs são as células, né? É que uma coluna é composta por células de linhas. Aí, né, fica. Mas uma tabela é composta por linhas e colunas, como aquelas tabelas do Excel que a gente costuma criar lá, né? Costumava, não sei se todas já usaram Excel, mas, por exemplo, uma planilha do Excel. A tabela, ela tem as suas tags específicas, né? Então, quando eu for criar uma tabela, eu tenho alguns elementos que são só da tabela, como alguns elementos que são só do form que a gente viu antes. É legal, né? Agora tem o Power BI que vem também para dar uma bagunça, uma balançada aí nas estruturas do Excel. Mas eu acho que o Excel nunca vai deixar de ser usado, né? Muito bom o recurso. O Excel é muito prático, né? É, para tudo, né? E, inclusive, né, falando do Excel, a gente está falando de programação, a gente usa a linguagem de programação dentro do Excel também, né? Só que é o Visual Basic, uma linguagem mais antiguinha. Mas a gente consegue fazer vários recursos no Nossa, Excel. eu consegui já fazer quase que um programa dentro do Excel. Fica É, muito, muito visualmente, sim, muito legal. sim, a gente consegue fazer interface, botões, né? Uma vez eu consegui fazer o cálculo de impostos para um cliente dentro do Excel, ficou visualmente bem, bem bacana, assim. Fica bem legal. O Excel é muito mais do que ele parece, né? Muitas pessoas conhecem só as planilhas simples, né? Mas a gente pode fazer muita coisa com Excel. Uhum. Mas aí, voltando para nossa tabela aqui. Então, os elementos, né? A tabela tem seus elementos próprios. Então, a tag T-head, eu leio T-head isso aqui, né? Cada um pode ler do jeito que achar melhor. Mas um T-head é usada para definir a seção do cabeçalho da tabela, que normalmente inclui uma ou mais linhas de cabeçalho, né? Para colocar os títulos lá do cabeçalho. Depois eu tenho o T-body, que é usada para definir o corpo da tabela, que normalmente inclui várias linhas de dados. E a T-foot, que é usada para definir o rodapé da tabela, que normalmente inclui uma ou mais linhas com informações adicionais. Então, eu tenho, né, quais as tags do site, o body, o head e o foot aqui, só que para a tabela, né? Por isso que tem o T na frente. A tag TR é usada para definir cada linha da tabela. Dentro de cada linha das células da tabela são definidas usando as tags TH para cabeçalhos de tabela e TD para as células de dados. A tag caption deve ser inserida imediatamente após a tag table. Isso aqui está mais especificado no material, né? Com exemplos também. Por padrão, uma legenda da tabela será alinhada ao centro acima de uma tabela. A tag cogroup é útil para aplicar estilos a colunas inteiras, em vez de repetir os estilos para cada célula, para cada linha. E a tag co é utilizada para aplicar estilos a colunas inteiras, em vez de repetir os estilos para cada célula, para cada linha. Ó, presta atenção nisso que eu estou falando, porque vocês vão usar, né?
A atividade dessa semana que eu vou pedir... Bom, vamos terminar o assunto, né? Que o último assunto aqui é o iframe. Só para constar, né? Que a gente falou do iframe. Você já vinha usando o iframe para incorporar vídeo do YouTube e para incorporar o mapa, lembram? A gente vai lá, gera o iframe, né? Para incorporar e coloca no site da gente. Mas a gente pode, por exemplo, usar a tag iframe, porque vocês viram que gera uma tag lá. Não sei se vocês prestaram atenção quando a gente vai incorporar um mapa. O mapa fica um monte de código entre a tag iframe, a abertura da tag iframe e o fechamento da tag iframe. A gente pode também incluir outros sites dentro do nosso site, né? Quando a gente bota a tag iframe, ele tem um source ali que ele fica pedindo um endereço. Mas, para que isso, né? Para eu, por exemplo, mostrar o Google dentro do meu site, né? Ou mostrar um outro site dentro do meu. Mas os navegadores não curtem isso, né? Porque eles entendem que pode ser um ataque às páginas. Então, normalmente, quando tu usa o iframe, de forma, colocando o endereço de uma outra página, dependendo das configurações do navegador, ele recusa o carregamento da página, fica um quadradinho em branco. Eu estava testando no meu aqui, eu teria que mudar a configuração do meu PC, mas ele não deixa eu carregar um site dentro do iframe. Tá? Por que eu pulei para o iframe aqui? Porque eu vou voltar a falar nas tabelas, tá? Deixa eu só terminar aqui. Então, a tag iframe é usada em HTML5 para incorporar o conteúdo externo de uma página web. E a palavra iframe significa inline frame, quadro inline, né? Que é uma janela em miniatura em que outra página da web pode ser exibida. O atributo source da tag iframe é usado para especificar a URL do arquivo ou recurso. Eu vou mostrar para vocês ali. Se você não usar o atributo scrolling, no, né? Ele tem uma opção ali, a barra de rolagem aparecerá automaticamente. Se a gente não definir o tamanho da janela que a gente quer mostrar. Ele suporta a incorporação de vídeos do YouTube, é dinâmico, e aí a tag iframe tem a capacidade de se ajustar em relação aos plugins atualizados. Isso aqui se eu estiver usando, por exemplo, o WordPress, que usa bastante plugin. Qual o problema? Posso sofrer ataques, né? Posso ficar com um quadrado em branco no meu site, porque se o dono da página tirar o site do ar, ela também não vai rodar no meu site, né? Então aí a gente pensa, normalmente para o YouTube, que é uma plataforma pesada, né, para tu não precisar baixar o vídeo, carregar ele no teu site, para não pesar, a gente costuma incorporar o vídeo, porque quando esse vídeo for rodar, ele vai rodar na plataforma do YouTube, né? Não vai precisar ser carregado no teu site. Mas para outras páginas, o melhor é usar links, né, direcionando para as páginas, não o iframe, certo? E aí, de novo, né, você encontrará todas as orientações do conteúdo lá no Moodle e sigam nossas redes. Aí eu vou compartilhar para vocês a tarefa que eu vou pedir para vocês essa semana. Eu vou pedir para vocês, deixa eu dar a tela aqui, criarem a tabela periódica. Vocês lembram da tabela periódica? Tabela de elementos químicos. Então, deixa eu ver aqui. Vocês veem meu Visual Studio? Alguém me disse sim aí que agora eu não vejo Sim, sim. tela. Tá. Olha só, é um monte de coisa. Vocês vão dizer, nossa, mas a Rafa se puxou agora. Mas a ideia é que vocês façam uma coisa nesse tipo aqui, ó. Uma tabela periódica de elementos, né? Aqui faltou terminar, porque se vocês olharem a tabela periódica, ela tem mais uma outra tabelinha, né? Uma outra parte embaixo. Mas a princípio seria isso aqui, né? Usar a tabela para criar, não usar grid, não usar o grid, né, para definir a tabela, usar a tag table mesmo, como eu fiz nesse exemplo aqui, usar os TD, ó, usei a tag table, tr, td, né, e aí coloquei os elementos. Isso aqui é uma forma de colocar elemento, tá? Porque assim, dentro de cada td, eu posso colocar o que eu quiser. Posso colocar uma div, né, e depois estilizar essa div lá no style, e repetir essa div com a mesma borda, com a mesma estrutura dos elementos, né? Com o número lá em cima, com o H no meio, com a descrição do elemento embaixo.
Então, eu posso criar uma div aqui, eu usei de forma diferente, usei com... Isso aqui foi ligeiro, talvez. Mas, assim, eu posso colocar qualquer coisa dentro do TD e fazer qualquer configuração, né? Consigo colocar classes também, vocês vão ver que tem muitas cores diferentes na tabela, então, essas cores vocês vão usar vão criar uma classe, né, para colocar essas cores. Enfim, vocês vão usar bastante, vão trabalhar bastante com classes, né? Inclusive, eu posso colocar mais de uma classe, né? Não sei se vai ser o caso aqui, deve depender de cada um, mas lembram que a gente comenta? Não, acho que eu vou comentar isso no CSS. A gente pode usar duas classes no mesmo lugar, né? Por exemplo, verde e azul aqui. Verde seria uma classe, azul seria outra classe. Dessa forma, né? Com espaço, sem hífen, sem nada no meio. E aí, para vocês brincarem, né? De tabela, com uma tabela. Deixem a imaginação correr solta, né? Tem várias formas de fazer com a borda arredondada. A gente, se vocês procurarem aqui no Google, né? Pela tabela periódica, vocês podem achar outros exemplos para se basearem. Não sei se dá para ver bem. Olha, normalmente elas são coloridas e tem mais elementos, mas olha que bonita essa aqui, por exemplo. É impressionante, né? Quanto quer... agora veio. Quanto quer mostrar, o negócio não aparece, né? Mas olha que bonita essa, por exemplo, fundo preto, né? Um título. Ah, que aí com fundo preto, né? Parece que não tem borda, enfim. Então aí vocês vão olhar os modelos, né? Vão se inspirar em algum para criar a tabela periódica. Só não façam ela assim branquinha, né? Façam ela colorida, até para praticar o uso de classes, né? Para saber onde está aplicando a classe. Porque tem várias coisinhas que vocês vão aplicar, né? Vocês vão usar o subscrito, a gente viu lá na trilha 1 como botar um elemento para cima, né? Cores, né? Tem várias cores que se repetem aqui, então vocês vão usar classes. Enfim, tem bastante recursos que vocês podem usar, tá? E do formulário, aqui eu tenho um formulário para vocês só se inspirarem, né? Como a gente pode criar um formulário bonitinho. Aqui, como eu não estou mandando para lugar nenhum, não tem action também, né? Então, só deixei o atributo esperando ali, caso eu fosse conectar com o banco. Tá? E depois eu usei label, usei spam também para colocar um rótulozinho, né? Então, para mostrar também que eu posso usar outros elementos aqui, eu posso usar H1, posso usar o spam, né? Que eu quero dizer que não é uma coisa assim restrita, só pode usar determinadas coisas aqui. Não, tu pode usar outros elementos junto, né? Esse formuláriozinho fica desse jeito, então a gente pode estilizar, né? A gente pode colocar outros elementos junto com o formulário. Aqui eu coloquei os ícones e os links, né, para cada página. Posso estilizar a caixinha, né? Posso colocar uma borda de outra cor, um fundo, né? Posso fazer várias estilizações. Esse aqui também é responsivo, né? Que a gente tem que pensar na trilha 2 agora aqui na responsividade. Esse aqui, quando for para celular, ele vai ficar só o formulário, né? Quando tiver um tamanho maior, ele vai carregar uma imagem junto. Então, depende. Se for um tablet, ele carrega a imagem, mas de uma forma menor. Ó. Se for uma tela grande, ele carrega de uma forma grande. Mas a gente vai falar disso no CSS, tá? Mas o que eu quero dizer assim, a gente pode fazer coisinhas bem legais, né? Dá para deixar bem bonitinho. E aí é isso, gurias. Eu ia mostrar o iframe, né? Deixa eu mostrar o iframe aqui para vocês. A gente falou do iframe, vamos mostrar o iframe. Deixa eu aqui. Vou colocar um iframe aqui no formulário aqui, depois eu tiro. Então, eu tenho a tag, né, iframe, que o HTML reconhece, ó. E aqui eu posso botar o endereço de alguma coisa. Né? Deixa eu botar aqui, pegar o endereço aqui. Pegar o endereço do Moodle mesmo aqui. HTTP, aqui. Já vou liberar o assunto para vocês logo em seguida, tá? Cadê? Tô aqui.
e colocar aqui no search o endereço da página que eu gostaria que abrisse, né, no meu site. Aqui eu não coloquei tamanho nenhum, mas eu posso colocar mais atributos aqui, né, como o widget, de, sei lá, 400 px. Por que que não mexe? O widget. Deixa eu fazer de novo. Dá um espaço aqui para não ficar widget. Agora sim, 400 px. Posso também botar uma altura para ele, né? Posso definir o tamanho da altura do que eu quero que ele mostre. Mas eu já aviso que o meu navegador não está deixando carregar site externo. Mas assim, ficaria dessa forma, né? Apareceria aqui um quadro e aqui eu mostraria o Moodle aqui dentro. Aqui a conexão do Moodle foi recusada, porque por causa das configurações do meu PC, tá? Mas a princípio seria carregado aqui o Moodle e eu poderia, dentro do meu site, né, dar uma navegada lá no site do Moodle, a partir do meu site. Tá? Mas aí tem alguns problemas que podem acontecer. Normalmente incorpora o mapa, né? Com o mapa não dá problema, porque já vem o código pronto. E aí, gurias, esse é o assunto de hoje, então vocês vão sentir raiva de mim fazendo a tabela, porque ela vai dar um código grande, né? Mas é uma atividade legal, assim, o resultado é legal. Vocês podem colocar hover nos botõezinhos, aí cada uma, né, faz da forma que achar melhor. Fernanda, quer tentar falar agora? Tua mãozinha tá aí ainda? Eu conectei no celular, agora dá para falar. Sim. Bom dia, gente. Bom dia. Uma opção também, como o iframe ele é bem complicadinho para a gente colocar a página, até no Button a gente pode fazer isso. Eu criei uma página de apresentação no meu curso no ano passado e eu coloquei o Button enviando para outra página e dentro daquela outra página você ia mexendo nas outras páginas. Então, o Button dá para fazer isso também. Que o Button tu consegue botar um link ali, né? Isso. Só que daí entra uma questão que é a semântica, né? Normalmente o Button é para envio de informações. Isso confunde um pouco porque a gente pode fazer o que quiser com várias tags, né? Sim. Aí entra a questão da semântica, assim. Lembra lá que a gente comentou no início, o navegador, né? O mecanismo de busca lá, olhando o HTML do nosso site e tal. Então, o button a gente consegue, porque a gente consegue botar um link ali, né? Como na tag âncora também. Só que a semântica do button não seria para a gente abrir uma outra página, né? O button... É que ele não pode ficar sendo usado em várias páginas direto, né? No caso, eu usei só na página de abertura, porque era uma página de apresentação, né? E fiz o button para enviar para outra página. E foi a única que eu fiz, porque eu sabia que poderia dar um problema depois, né? É que assim, são dois pesos, né? Pensando por outro lado, tu também criou um botão, clique aqui para ver mais coisas, né? Então, também dá para usar. Depende do ponto de vista que tu... Mas assim, em qualquer lugar que tu conseguir colocar um link, tu consegue, né, chamar um iframe depois. E funcionou essa página que tu conseguia ver outra página e outra página? Funcionou, foi a que eu enviei no... É que são muitos, eu não consigo lembrar, né, de todos. Eu enviei da primeira trilha, né? Uhum. E foi aqui, assim, eu falo que essa página foi meu xodó, porque foi a página que eu fiz embaixo de lágrimas, de choro. Eu fiquei quase 2 meses dormindo, acho que 2 horas por noite, para poder criar ela, e graças a Deus deu certo, porque se não desse, eu acho que eu teria ficado louca. Não, mas nossa, calma, não. Eu sei que a gente fica ansiosa e quer fazer, né, mas não pode assim também ficar tão nervosa. Não, eu Mas que fiquei bom que deu muito, certo, né? porque
você tem que criar tudo, você tem que organizar as fotos, você tem que organizar as cores, você tem que fazer tudo. Então, eu sou muito pilhada com essas coisas. Eu estava até conversando com a Vânia, porque eu estou num processo de quase 2 meses com a minha menina, indo para médico. Eu vou sair daqui da aula, já vou levar ela para médico de novo, porque ela está com uma alergia e ninguém descobre de onde vem a alergia. Eu estou noites e noites sem dormir, já quase 2 meses sem dormir direito com ela. Então, eu estou até com as matérias atrasadas. Falei até com a Vânia de conversar com você e, sei lá, pensar em desistir do curso, porque eu não estou conseguindo acompanhar, né? Eu vejo as meninas falando, eu falo, meu Deus, como eu estou atrasada. Não, mas não pensa nisso. Faz no tempo que tu conseguir. Tu agora está com a prioridade com a filha. Quando tu puder, dá uma lida, quando tu puder entregar. Se de repente tu não conseguir entregar todas as atividades nessa trilha, depois tu faz a trilha de novo. Mas assim, não desiste, né? Tenta encaixar. Que Eu daqui a nem pouco tu abri, eu vai. nem abri a câmera porque a minha cara, ela tá um desastre, gente. Ah, sim, tá cansada. Misericórdia, eu tô E muito, agora que tu já é uma extremamente. programadora mais experiente, ó, me escuta. Tu vai Eu vi pensar a assim, tabela, eu já tô aqui pensando, eu falei, meu não, Deus do céu, essa tabela vai me tirar o sono. não deixa isso acontecer. Pensa assim, eu sei fazer, vou com calma, tu vai conseguir. Faz o que tu conseguir. Começou a ficar nervosa, não dá certo, para, deixa para outro dia. Vocês vão ter 2 semanas para fazer, então, né? Não fica assim nervosa, ansiosa, porque quanto mais nervosa ficar, mais ansiosa, aí que parece que bloqueia tudo e não consegue fazer, né? Bloqueia Para, vai dar mesmo, uma meu lida Deus. sobre outra coisa, sei lá, procura exemplos, né? E, entende? Não fica nervosa. O nervosismo só atrapalha, né? A ansiedade não deixa a gente trabalhar. E Obrigada, vai bem Rafa. simples ali. Tu tem os exemplos lá de tabela no material, depois tu vai ver que depois que tu fizer o primeiro quadradinho ali, só vai acrescentando ali, tu vai vendo aonde daquele espaço em branco vazio no meio ali, é só deixar o TD vazio, não colocar nada no meio. E vocês vão ver que vocês conseguem, sim. Não fica ansiosa. E melhoras para tua filha. Obrigada, Rafa. Obrigada mesmo. Depois me chama no privado que eu vou te perguntar um negócio. Pode Só para deixar. não ficar gravado aqui. Gente, alguma outra pergunta a mais sobre o assunto? Que vocês queiram colocar, que vocês queiram falar? Não? Então, essa semana tem a entrega, né, da tabela. Deixa eu abrir o chat aqui. A Elaine está perguntando a respeito do subscrito. Poderia lembrar um pouco? Eu perdi meu material da trilhão. Pois é, e não, a gente não consegue recuperar, a gente não consegue botar de novo quem já fez. O Moodle esse ano tá triste. Lembram lá que tem a tag sub? Se vocês pesquisarem por tag sub, pergunta assim no Google, como usar o subscrito, que a gente tem o subscrito, o sobrescrito e o subscrito aqui embaixo, né? Como usar o subscrito no HTML, que aí é sub, o nome da tag é sub, bem simples de usar. É o que tu botar entre as boquinhas, sub, o valor no meio, aquele valor que tu colocar ali entre as duas tags vai ficar sobrescrito. Mais alguém? As meninas estão quietinhas, vocês vão me xingar depois fazendo a tabela, tá? Mas não fiquem, é só para praticar mesmo classe, borda, alinhamento, né? Só para dar uma revisada, porque cada projetinho novo que a gente faz, a gente relembra, né? E às vezes descobre jeitos mais fáceis de fazer o que a gente já fazia. Por isso que é bom sempre ir praticando, tá? Meninas, se for só isso, então eu vou me despedir. Vou parar de gravar aqui. Uma boa semana de estudos a todas. Foi nossa última mentoria, né, em relação ao HTML. A gente vai falar de novo sobre HTML, mas
Na próxima, a gente vai começar a falar sobre tópicos do CSS. Vai entrar na melhor aula. CSS. É, o mais Eu bonito, amo CSS. Ele é muito bonito, é. Ah, verdade, ó, bem lembrado. A Fabiana tá colocando aqui que lá no canal do YouTube tem todos os vídeos da trilha 1, as playlists das trilhas passadas. Então, vocês não vão ter o material, mas vocês vão ter a explicação lá no YouTube de todos os assuntos. Bem lembrado, Fabiana. E eu que gravei não me lembrava disso, né? Mas é isso aí, tá tudo gravadinho lá. Fiz uma playlist também dos nossos vídeos, né? Até para vocês se organizarem mais quem é mentoriar 1, 2, 3. Para deixar mais organizados para vocês estudarem lá, se quiserem rever alguma coisa. Certo, gurias? Vou parar de gravar aqui, então. Um beijo a todas, boa semana.